7 candidatos ao governo do estado de São Paulo participaram do debate promovido pela Jovem Pan em parceria com a TV Gazeta, Estadão e Twitter. O debate foi marcado por provocações pessoais e pouco aprofundamento das propostas dos candidatos que pretendem comandar o Palácio dos Bandeirantes. O primeiro embate aconteceu após o candidato do PSB, Márcio França, recorrer a uma pegadinha contra o candidato do PSDB, João Dória, e deixar o tucano sem resposta. A pergunta era o valor devido pelo estado de São Paulo em precatórios. É importante você responder, porque um empresário, uma pessoa importante como você, não assumiria um governo sem saber quanto é que é a dívida de São Paulo. É o mínimo que a pessoa tem que saber para poder se candidatar a governador. Márcio, posso responder? Fala o número, João. Márcio, o que São Paulo, o que o Estado precisa é boa gestão e eficiência na área fazendária, fazer aquilo que você não está fazendo, aliás, à frente do governo do Estado de São Paulo. Outro momento de confronto foi entre João Dória e o candidato do MDB, Paulo Scaff. Os dois aparecem na liderança empatados tecnicamente, de acordo com a última pesquisa Ibope. O tucano João Dória criticou o MDBista de querer distanciar a imagem do padrinho político, Michel Temer. Todo respeito, você tem um padrinho, sim, que é o presidente Michel Temer. Não há razão, não vejo o porquê você quer esconder esta condição do presidente Michel Temer ser o seu padrinho. Ele é o presidente de honra do seu partido, do MDB. Eu não escondo Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é o presidente do meu partido e é o meu candidato à presidência da República. E falo isso com alegria no coração. Já o candidato do PT, Luiz Marinho, quis colar a imagem ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez referência de quando foi ministro do Trabalho na gestão do petista. Chegou a hora do PT governar o Estado com seus aliados, na maneira de gerar empregos acima de tudo, gerar um Estado de melhores políticas públicas, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação, do jeito que o Lula fez no Brasil. Fui ministro do presidente Lula e posso atestar aqui a você, nós sabemos como fazer. Quem já fez o Brasil feliz poderá fazer outra vez. Um dos assuntos que ganhou destaque no debate foi a questão da segurança pública. Paulo Scaff, do MDB, foi sincero ao afirmar que, em curto prazo, não será possível reduzir a população carcerária de São Paulo e defendeu endurecer as regras. O candidato do PDT, Marcelo Cândido, defendeu que o tema seja tratado sem desrespeitar os direitos das pessoas. São Paulo é um estado que não pode fazer acordo com o crime organizado. São Paulo é um estado que não pode deixar ao relento as pessoas, deixando de lado os direitos que elas têm. São Paulo não pode deixar de valorizar os profissionais da segurança pública, como vem fazendo nos últimos anos. Outro tema relevante do debate foi a questão da educação. O candidato João Dória defendeu melhorias nas condições de trabalho dos professores, adotando a meritocracia, escolas de ensino integral e digitais. A professora Elisete, do PSOL, criticou a qualidade do ensino no estado de São Paulo e os salários dos docentes. De acordo com a candidata, a baixa remuneração gera o abandono dos profissionais e o desinteresse da juventude de seguir na carreira. Não podemos deixar de lembrar que professor em São Paulo não ganha sequer o piso nacional do magistério e, portanto, nós vamos pagar dignamente os professores e melhorar suas condições de trabalho. O candidato Rodrigo Tavares, do PRTB, também defendeu a valorização dos professores, tanto nos salários quanto nas condições de trabalho. O fortalecimento na relação com os professores é fundamental. Nós temos sim que valorizar o professor, não apenas na questão salarial, mas sobretudo nas condições de trabalho. Aliás, é o que tem faltado muito. Temos também que atrair o aluno para dentro do equipamento escolar. O aluno precisa ficar no equipamento escolar, pois quanto mais lá ele permanece, mais ele aprende. Rodrigo Tavares, que é candidato de Jair Bolsonaro para o governo paulista, precisou responder às críticas contra o presidenciável. O capitão da reserva, que se recupera de uma facada, tinha sido poupado no último debate presidencial, mas dessa vez não passou ileso. O debate deste domingo foi o terceiro entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Olha, ontem transmitimos ao vivo o debate aqui para a Jovem Pan AM, professor Vila, mas foi difícil, a bola foi quadrada ontem, hein? Foi, eu preferia 30 chibatadas, daquelas que a gente lê os exercícios espirituais em Inácio Loyola, aquelas coisas incríveis lá do século XVI e não só. Ainda bem que isso presumo que tenha terminado, né? Me lembrei também lá de Mariana, dos textos que li sobre o momento da romanização do clero brasileiro, etc. Mano, Dom Viçoso, mas não vou contar toda essa história para vocês hoje. Mas era melhor mesmo, um silício, chibatada,
porque a mediocridade... Olha, eu tive dó, tem um cidadão ali que eu tive dó, ele teve 1 minuto e meio para responder, ele respondeu em 50 segundos, não tinha mais o que falar, era um pobre coitado, teve perguntas sobre recursos hídricos e falaram de saneamento, como se fosse a mesma coisa. E nessa resposta ele não citou o Cantareira. Não citou, nem sabe. E o pior é que eu fiz igual um bom aluno, eu anotei tudo que eles disseram, fui pegando a listinha, fazendo aqui e tal, bloco 1, bloco 2. A culpa não tem nada a ver com os organizadores. A culpa não é dos organizadores. O problema é que o sistema impede a renovação dos quadros políticos. É aquilo que nós estamos insistindo. Esse sistema faliu. Acabou. A sociedade civil paulista é melhor do que isso? Claro que é. É dinâmica, é trabalhadora, empreendedora, né? Estuda. É muito melhor do que aquilo. Na verdade, nós temos 2 candidatos. Dória e Scaff. O resto... estão participando só para fingir que são candidatos e para no segundo turno apoiar ou vender apoio, apoiar ou vender apoio no segundo turno. É isso. Agora, o segundo turno sim que vai ter debate. Agora, a concentração dos ataques, a gente viu que foi no João Dória, né? O sinal significa, presume-se, que ele esteja então com uma certa liderança na campanha, pode ser até maior do que apontam as pesquisas, não se sabe porque ninguém se transforma em alvo de Alegre e tal, em debate, a gente sabe. Agora, Sabatini que é bom. Sabatini é bom, ali que é muito melhor do que debate, porque no fim, debate mesmo não ocorreu. Eu fui listando todos os pontos aqui, realmente, eles são muito abaixo. Um outro ponto, me desculpe, eles são muito abaixo do que nós merecemos, é evidente. Um ponto, tem candidato ali, se pegar o mapa do estado de São Paulo, as divisões do estado e as cidades polo, eu duvido, sabe aqueles exercícios escolares? Escreva no mapa, apesar que geografia hoje é panfleto, mas antigamente tinha geografia nas escolas, hoje não, é panfleto, só MST, só isso se fala. Mas pegar um mapa do estado de São Paulo e identificar as cidades mais importantes. Tem candidato ali que estava ontem que não conhece o estado de São Paulo, tenho certeza, você colocar cidades, identificar, falar o local. O Vale do Ribeira foi citado, a região mais pobre do estado? Nada. Os polos regionais foram citados? Nada. Falou da cidade de São Paulo, eventualmente um metrô, como o Thiago bem destacou. Ninguém falou do metrô. Ninguém falou do metrô. Metrô, responsabilidade do governo estadual, foi citado. Ninguém falou do metrô. E poderíamos, ferrovias, toda a parte de infraestrutura, foi tocado, hidrovias, nada. Eles ficam repetindo platitudes sobre educação e saúde e segurança. É a tríade. Educação, saúde, platitudes, medidas concretas, pouco foram apresentadas. O nível foi muito baixo. São Paulo merece, pela sua história, que não foi citada, pela sua história, São Paulo merece candidatos muito melhores do que nós vimos ontem no debate. Os organizadores, Jovem Pan, entre outros, eram 4 organizadores, faz o possível, deixar falar. Agora cabe ao eleitor escolher o melhor candidato ou, se assim preferir, o menos pior.